plástico cristal. Ele existe de várias gramaturas. Como eu queria que ele ficasse assim, ó, durinho, tá vendo? Eu queria que ele ficasse durinho assim, e aí tivesse esse ângulo bonitinho e todo durinho, eu usei o plástico gramatura 40, tá? Mas ele, se você quiser, como ele é pequenininho, você pode até usar o 20. Eu falo para vocês que se eu usei o 40 é porque realmente eu já comecei na minha cabeça a entender que o gramatura 40 ele vai dar um acabamento melhor. Então, é sobre isso, ó. Aqui, ó. Aqui no estojo desse, a gente também usa o plástico gramatura 40. Então, a gente usa a agulha própria para sintético, que é essa daqui, que é a agulha ponta cortante, ou ponta lança, ou ponta seta, tá? Para que você entenda aí. Agora, a gente, para industrial também, a mesma coisa, tem também a ponta certa, tá? Para que você consiga fazer também um acabamento aí incrível e não rasgue seu plástico da maneira errada, para que você não consiga ter um bom acabamento e assim você vai ter um bom acabamento. Linha, eu vou usar a linha invisível, tá? Se for máquina doméstica, você vai usar a linha invisível, textura 13 no máximo, tá? Se você tiver a 35, aí quiser usar na sua doméstica, também pode usar, só que só na parte de cima. Na parte de baixo, a gente recomenda a textura 13, tá bom? Na parte de cima, na doméstica, dá para usar, não vai estragar sua máquina, fica super de boa, mas na parte de baixo a gente usa no máximo a textura 13. Agora, se tiver numa máquina pretinha, uma máquina de lançadeira rotativa, tudo isso você consegue também usar a textura 35, tá? Mas é o que a gente fala aqui. Aqui, eu estou fazendo um apanhado geral, né, em relação a isso, para que você já consiga fazer na sua máquina doméstica. Se for industrial, tudo pode ser toda essa aqui, 35, tanto em cima como embaixo, tá? E linha invisível é sempre a tensão maior da máquina, ou seja, você vai usar uma numeração maior da máquina lá no tensor da máquina. Se você não viu um vídeo ainda que eu postei um vídeo onde eu mostro lá a diferença, né, do tensor da máquina. Gente, não tem a ver com pressão de calcador, não tem nada a ver com isso, tem a ver com tensão da linha. Se a linha invisível é uma linha mais resistente, mais forte, ela não tem uma tensão certa, ou seja, uma tensão aumentada entre os pratinhos que ela vai passar dentro, o que acontece? A linha invisível vai, na parte de baixo, ficar frouxa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar o tensor, e apertar o tensor significa o quê? Aumentar a numeração do tensor, tá bom? E aí você consegue usar a linha invisível e, claro, não vai em velocidade rápida na máquina. Se tiver na máquina industrial, desliga o corte automático de linha, que ela vai funcionar super bem, tá bom? E qualquer coisa também pode ser que você tenha que dar uma regulada lá embaixo na caixa de bobina para deixar ela mais suave para passar. Mas é o que a gente fala, por isso que eu tenho o universo Clícia Castrocínio da Costura, para que vocês, consigam já começarem a meter o pé no pedal, fazer a roda girar. Depois vai descobrindo coisas incríveis e que pode muito mais. Mas aqui você já vai nesse movimento comigo aqui e você vai entendendo todo esse processo.